China é o país que mais produz bilionários no mundo hoje. É verdade. Que mais compra Ferraris no mundo hoje. Exato. Então o negócio floresceu de um tanto que incomodou o Partido Comunista. Os caras falaram, peraí, tem alguma coisa meio esquisita aqui. Como é que tem tanto bilionário no país comunista? E aí o governo... Sumiram com o Jack Ma, né? Colocaram ele... O Jack Ma foi um símbolo, exato, ele foi um símbolo, mas não só ele. O governo chinês começou a apertar o cerco, porque ele começou a achar que estava esquisito esse negócio de ter tanto bilionário assim num país comunista. Mas isto posto para dizer que existe uma porção da economia chinesa que é totalmente privada, com os caras ganhando muita grana, lucrando muito. Eu tive uma vez na China, mas assim... Os caras comprando Mercedes, BMW, 5 apartamentos. Então, um negócio... Começou a virar rentista, né? Uma parte da... no limite, assim. Mas a galera realmente ganhando grana. Assim, a classe média chinesa hoje tem 400 milhões de pessoas que ganham $5 mil em média por mês. 400 milhões de pessoas, é o dobro da população brasileira, ganhando $5 mil por mês. Que o cara tem um baita AP, tá com o filho numa escola legal... Tem 2 carros na garagem, vai viajar nas férias. Então, isso é a realidade do que você falou do chinês médio. Tem ainda 250 milhões que estão lá na roça do arroz. Não está na pobreza absoluta. Lá não tem... Ninguém passa fome, Ninguém passa fome. Mas ainda tem um contingente grande de chinês que ganha, sei lá, $1.000 por mês, se muito, né? E só que a China convive. É legal que, assim, até nos episódios que eu estava vendo que vocês fizeram, é muito interessante. Você vê que tem alguns convidados que falam assim, não, a China é totalmente capitalista. Aí tem outro que fala, não, a China é totalmente comunista. Né? Na verdade, ela é híbrida, porque ela tem todos esses elementos. Todos estão certos, porque ela tem as 100 empresas estatais, mas ela tem um lado que é um capitalismo correndo solto, privado, ela convive com tudo isso. Até porque fazer uma transição de capitalismo para o socialismo para o comunismo, né? Eles estão num momento socialista. Estão há 40 anos fazendo isso. Exato, né? Então, assim, não dá para virar uma chave, liga, desliga. Agora é comunista, Exato. Agora você tem que ter gradual, senão Aliás, você também torta. Tem um livro maravilhoso sobre isso, que é Como a China Escapou da Teoria de Choque, da Isabella Weber, que é uma baita economista alemã, né? Ela fez doutorado lá em Nova York, e ela entrevistou mais de 100 policymakers chineses. Inclusive, ela teve que aprender a falar chinês, ficou lá na China. Ela tem um professor dela que chama Peter Nolan, que é um dos caras que mais conhece China, professor de Cambridge. E ela mostra esse dilema dos caras. Porque, assim, eles tinham que transitar de uma economia comunista para uma economia de mercado. Eles estavam vendo o colapso da União Soviética, que deu tudo errado. Eles estavam vendo o leste europeu, que estava numa debacle. Só que eles estavam vendo que a China era um dos países mais pobres do mundo no final dos anos 70. E eles tinham que operar essa transição. Eles falaram, porra, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai migrar esse transatlântico de uma economia centralmente planejada para uma economia de mercado? Eles estão fazendo até hoje. 40 anos os caras não terminaram ainda. Na década de 50 o arado era de madeira, não era nem de aço. Não, exato. Isso, assim, o final dos 70 foi um grande fiasco para a China. Tanto é que eles vieram, inclusive, para o Brasil. O Brasil era tido como uma grande experiência, grande sucesso. País do futuro, sempre, né? Mas no final dos 70, o Brasil realmente figurava. Se você pegar os países que mais cresceram no mundo, se teve algum momento que o Brasil chegou perto de ser o país do futuro... 90 milhões em ação. Foi no final... Brasil. Exato. Tanto é que eles fizeram... Os burocratas chineses, eles organizaram viagens ao mundo rico e ao mundo emergente para calcular o tamanho do prejuízo do atraso da China. Porque eles tinham clareza que estava dando errado. A China estava muito pobre. E aí eles selecionaram alguns países para visitar. E o Brasil foi um dos selecionados. Tudo isso que eu estou falando está narrado lá no livro da Isabella Weber. E eles estavam fascinados com o Brasil. Eles chegaram aqui em 79 e falaram, cara, vocês fizeram Itaipu... Tanto é que até hoje a Três Gargantas é inspirada em Itaipu. A engenharia de Três Gargantas... Mas já é maior já Maior, mais potente e tal. Mas veja como isso ficou no imaginário do chinês. Ele fez o Itaipu dele a partir da visita no Brasil. Né? Isso, enfim, isso foi o drama dos caras que estava ali no final dos 70, início dos 80. Aí o Deng Xiaoping começou a abrir e tal. Mas ele abriu de maneira muito lenta. Esse é o ponto. Você falou um ponto legal, né? Mencionando ali as represas, né? A infraestrutura, né? Se você não tem uma infraestrutura bem setada dentro do país, você não consegue apoiar todo o desenvolvimento. É meio que básico, uma lição de casa. Como você vê a questão de planificar a economia? Olha, a infraestrutura chinesa, assim, os caras apelaram. Não é? Porque eles chegaram há alguns anos a investir 50% do PIB em infraestrutura, em investimento, né? Não só a infraestrutura, mas assim, o grosso disso é a infraestrutura.
O grosso disso era público também, né? Então, se você pegar o aeroporto de Beijing, hoje, você comparar com o aeroporto do JFK em Nova York, cara, uma piada, assim, JFK, você fica com vergonha do JFK. Quase que tem buraco na pista em que o avião pousa, né? O aeroporto de Beijing é um negócio espetacular. Os caras fizeram Portos também, vários. Não, né? fizeram um trem pro Tibete que é pressurizado, vai a 5.000 metros de altura. Tem trem de alta velocidade que liga Xangai com Beijing. Pô, você faz 1.500 quilômetros em, sei lá, 2 horas, assim, 3 horas. O trem vai a 500 quilômetros por hora. Então, só que a China é diferente. A China, ela... Né, assim, é algo que, assim, eu acho que é muito difícil fazer isso no Brasil, nos países do Ocidente, mas ela investiu durante vários anos 50% do PIB em investimento geral e pelo menos metade disso era infraestrutura. Então, isso deu um nível de competitividade para a indústria chinesa que é absurdo. Porque, assim, eu tive recentemente no interior do Rio Grande do Sul, que é uma área industrial brasileira fantástica. A gente tem um monte de empresa lá de agroindústria que faz pivô de irrigação, faz uns equipamentos agro muito legais, empresas brasileiras mesmo, a gente chama do interior industrial do Rio Grande do Sul. Porra, para chegar na cidade, chama Panambi, não tinha uma maldita rodovia com 2 pistas, cara. Caramba. Tinha que fazer mão única, aí você parava porque os caras estavam remendando os buracos. Eu sei que eu demorei 5 horas para chegar lá, onde tinha todas essas empresas incríveis. Eu falei assim, puta, imagina esses caras concorrendo com o chinês, que tá, né, quando eu fui para Xangai, eu fui em 2006, faz muito tempo. Eu pousei lá em Xangai, aí você vai para o Pudong, né, que é o Financial District deles, é a mesma distância de Guarulhos, 25 km. Aí tem um trem que vai a 400 km por hora e te coloca em 8 minutos. Como se você fizesse Guarulhos Paulista, em 8 minutos. Você entra no trem, em 8 minutos você tá lá no centro financeiro. Eu falei, porra, já chegou? Porque a gente tá acostumado a 2 horas, Sim, né? é lógico.